Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você é novo por aqui, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal, para não ficar de fora de nada. Lembrando que às vezes eu posto coisa lá na aba comunidade, então dá uma verificada lá para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Gente, no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o balanço do Campeonato Paulista, mas não só sobre o Campeonato Paulista, mas sobre esse início de temporada do São Paulo. Eu acho que é interessante para a gente trazer alguns pontos aqui que ficaram muito abertos após a eliminação do São Paulo. Então, pontos como atividade ofensiva do time, treinamento, tática, realmente esse início de temporada do São Paulo, para a gente já fazer esse balanço inicial do que nós estamos vendo, do que nós não estamos vendo, na verdade, porque o São Paulo não vem produzindo bem. Então a gente vai trazer isso desde o começo da temporada até agora, então isso não inclui apenas o Paulista. O São Paulo iniciou oficialmente a sua temporada no dia 15 de janeiro, na verdade, quando enfrentou o Cruzeiro lá pela FC Series. Esse ano, a pré-temporada do São Paulo foi lá em Orlando, então o São Paulo viajou para fazer essa pré-temporada. E lá se preparou e disputou jogos contra Cruzeiro e Flamengo e depois retornou para o Brasil para iniciar oficialmente no Campeonato Paulista. Isso foi uma ideia da diretoria para fazer uma pré-temporada diferente, assim como Cruzeiro e Flamengo, que a gente vai discutir mais para frente se isso foi proveitoso ou não para o São Paulo. E aí, oficialmente, o São Paulo estreou no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro. Porém, o time ainda não havia voltado para o Brasil. Então, quem fez esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto foram os meninos da base. Então, basicamente, o time estava bem mesclado. Ele retornou apenas alguns jogadores para o Brasil e aí enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, já com o time titular, o São Paulo enfrentou o Guarani no dia 23 de janeiro e ganhou. Com aquela expulsão do jogador do Guarani, o São Paulo ganhou aquela partida. Após isso, no domingo, o São Paulo já teve um clássico majestoso, onde teve aquela grande exibição contra o Corinthians e ganhou de 3-1, vencendo e convencendo, trazendo boas expectativas e boas esperanças para a gente nesse Campeonato Paulista. Logo depois, o São Paulo, com um time mais ou menos mesclado, venceu a Portuguesa, mando de campo da Portuguesa, venceu a Portuguesa no dia 29 de janeiro por 2-1. Logo depois, perdeu o clássico para o Santos de 3-1, já não esboçando um bom futebol. Depois, ganhou do Mirassol de 4-1. Depois, perdeu para o Red Bull Bragantino, e aí é interessante a gente dizer que a partir daqui, claro que contra o Mirassol, o time já tinha dado alguns indícios de que não estava 100%, de que não estava legal. Aí, a partir do jogo contra o Mirassol, é que começou aquela sequência de resultados ruins que, obviamente, culminaram para que a gente não decidisse em casa. Então, a gente perdeu para o Red Bull Bragantino de 1-0, mesmo o Bragantino tendo um jogador a mais. Depois a gente empatou com a Inter de Limeira, mais uma vez o São Paulo ficando com um jogador a mais. Depois a gente empatou contra o Velo Clube. E isso aqui, Inter de Limeira e Velo Clube, foram 2 jogos que o São Paulo fez lá em Brasília, porque o Morumbi estava com show. Então o mando de campo foi do São Paulo, mas não foi no Morumbi devido ao evento que estava acontecendo no estádio. E aqui a gente já tem 3 resultados muito ruins. Por quê? Bragantino estava brigando para não cair, estava muito mal no campeonato e o São Paulo perdeu, não jogando nada contra o Bragantino, jogou muito mal. Inter de Limeira e Velo Clube, os dois estavam brigando lá embaixo também e o São Paulo não conseguiu pontos. Então aqui a gente já teria, a gente está falando de 9 pontos que fariam completamente a diferença para o São Paulo lá na frente. E o São Paulo deixou passar esses pontos. Logo depois, o São Paulo voltou para São Paulo para enfrentar o Palmeiras pelo Choque Rei, num jogo que terminou 0-0 com o mando de campo do Palmeiras. E aí a gente entra na fase final do Campeonato Paulista, que foi o jogo contra a Ponte Preta e contra o São Bernardo. Esse jogo aqui envolvia bastante coisa.
Se o São Paulo entregasse para a Ponte Preta e para o São Bernardo, a possibilidade do Palmeiras não se classificar era grande. E aqui, esse jogo contra a Ponte Preta foi um jogo em que, de fato, muitos falaram que o São Paulo entregou essa partida. Mas, realmente, o São Paulo não entregou porque era o futebol que vinha praticando desde Red Bull Bragantino, Velo Clube e Inter de Limeira. Era o futebol que o São Paulo vinha praticando. E aí o São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 2-1. E logo depois, o São Paulo ganhou do São Bernardo jogando bem, tendo uma boa exibição contra o São Bernardo de 3-1 e assim se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista em primeiro lugar do grupo, ou seja, decidiria em casa. E aí nós tivemos o jogo contra o Novo Horizontino, aonde eu não achei que o São Paulo performou bem, não achei que diante de tantos torcedores que tinha no Morumbi, não achei que o São Paulo performou bem, não achei que o São Paulo fez uma boa partida, mas saiu vitorioso lá contra o Novo Horizontino com um gol ali na Bacia das Almas, que muitas pessoas falam que foi falta na origem da jogada. Eu não tenho problema de dizer quando acontece, quando o São Paulo é beneficiado, eu vou repetir aqui. Eu não tenho nenhum tipo de problema de dizer que o São Paulo foi beneficiado, mas nesse caso, a minha opinião é de que não foi. Para quem assistiu o jogo por completo, porque eu vejo que muita gente quer muita gente quer opinar assistindo um frame do jogo, assistindo um lance do jogo e quer falar alguma coisa. A Edna era a árbitra dessa partida. E esse tipo de falta, esse tipo de contato, a Edna não marcava. Ela não tinha o hábito de marcar esse tipo de contato. E esse tipo de contato aconteceu no jogo inteiro. Então, por que ela marcaria agora num lance de falta? Foi o critério que ela adotou. E eu não achei. Para mim foi lance de jogo. Você pode ter achado que ele empurrou e tá tudo certo, gente. Acontece. Tá tudo normal, tá? Vocês acharem, vocês discordarem de mim. Tá tudo bem. Eu não achei. Mas se eu tivesse achado que tinha sido falta e que o São Paulo foi beneficiado, foi favorecido, eu vim aqui e falava como já outras vezes, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que eu não passo pano pra arbitragem. Quando a arbitragem favorece o São Paulo, eu venho aqui e falo, apesar de eu ser isso aqui, perto de pessoas que têm mais nome no futebol, que poderia se pronunciar quando é favorecido. Mas eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema de falar quando o São Paulo é favorecido, até porque o São Paulo amanhã ou depois pode ser favorecido porque a arbitragem é patética e o São Paulo já foi favorecido várias vezes contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Santos, inúmeras vezes. E o Santos já foi, e o Corinthians já foi, o Palmeiras já foi, o Flamengo já foi, todos os times já foram, porque não é escolher o time, é que essa arbitragem brasileira é pífia e eles necessitam de uma reciclagem. Só que, né, não vai acontecer, porque somente a máxima é essa. Você só vai reclamar se o seu time for prejudicado, porque se ele for beneficiado, você vai achar um jeito de defender. E é isso, porque você vai usar aquele critério de, mas lá em 1900 e bolinha aconteceu isso. E aí não vai mudar nunca. E aí nós se classificamos e devido a não ter tido uma melhor campanha do que o Palmeiras, o São Paulo não iria decidir em casa, iria decidir fora, e aí a gente chegou até o fatídico jogo onde nós fomos eliminados pelo Palmeiras. E aí na classificação geral do Campeonato Paulista, a gente tem o Corinthians com 33 pontos e o Palmeiras logo em sequência. O São Paulo ficou com a quarta colocação, com 22 pontos no caso, porque terminou de fato dessa forma. Com essa classificação, terminou de fato o São Paulo nessa colocação. E aí a gente vai fazer aqui um balanço do Campeonato Paulista do São Paulo de 2024, desse início de 2025, desse início de temporada, na verdade. Eu não achei que essa pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, eu não achei que foi produtiva, não achei que deu bons frutos, muito pelo contrário. Eu acho que escancarou muita coisa e aí ao longo do Campeonato Paulista a gente conseguiu ver que realmente não estava dando liga. Para mim, se a gente for comparar, eu vou pegar aqui um trabalho mais recente. Se a gente for comparar o time que o Dorival Júnior tinha na mão e o time que o Zubeldia tem na mão, o time do Zubeldia é muito melhor do que o time que o Dorival tinha. E o Dorival conseguiu, claro, novamente, Brasileirão foi pífio. O Brasileirão do Dorival foi campanha de praticamente quase time rebaixado.
Porque o São Paulo não conseguia vencer fora de casa. A maior força do São Paulo no Campeonato Brasileiro era jogar no Morumbi. Se fosse fora, o São Paulo era alérgico à partida fora. Só foi vencer nas últimas rodadas contra o Bahia, que foi vencer fora lá com o gol do Caio Paulista. Somente naquela ocasião, porque realmente foi um campeonato muito ruim. Só que as outras competições, Dorival Júnior fez frente naquela campanha da Copa do Brasil, onde venceu o Palmeiras nos 2 jogos, onde venceu o Corinthians, chegou na final, São Paulo foi jogar fora, venceu o Flamengo, voltou, venceu aqui também, foi vitória nos dois jogos não, foi vitória lá e aqui foi empate, mas venceu a Copa do Brasil. Então o time que o Dorival tinha na mão era muito pior do que o time que o Zubeldia tem. E não é difícil fazer esse time jogar. E você vê que esse time do São Paulo é um cemitério de jogadas. E isso a gente consegue ver nas partidas mesmo. Contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, contra o Bragantino. E até contra o Novo Horizontino, já nas fases de mata-mata. O São Paulo não jogou bem. E aí, contra o Palmeiras, o São Paulo também não jogou bem. Mais uma vez, eu acho que deu um chute ao gol. Teve lances, teve momentos em que o São Paulo poderia ter aberto o placar e aí mais uma vez o Caleri, que não tá numa fase boa, que assim, gosto muito do Caleri, mas ele não vem vivendo uma fase boa. Acho que ele deveria, pelo menos nesse início de Brasileirão, ficar um pouquinho no banco de reservas. Faz bem, até o Luciano vai pro banco de reservas, por que o Caleri não pode ir? O Caleri, ele tem essa característica de incomodar mesmo o zagueiro, só que às vezes isso não é o suficiente. Então ele não vem, ele perdeu alguns gols feitos contra o Palmeiras, mas não só ele, outros jogadores também. São Paulo teve algumas oportunidades de perigo, mas no geral não apresentou um bom futebol. Não foi aquele time de falar, nossa, a qualquer momento o São Paulo vai fazer gol, a qualquer momento o São Paulo vai fazer 1, 2, 3. Não teve isso. E isso é muito do trabalho do Zubeldia. Novamente, eu falei, depois contra o Bragantino, eu falei que eu já não era mais a favor da permanência dele. E continuo não sendo a favor da permanência do Zubeldia. Ele será mantido, provavelmente, até o início do Campeonato Brasileiro. E aí, se ele tiver resultados ruins, provavelmente ele vai ser demitido mesmo. Que é uma coisa que, na minha visão, ficou... A demissão não ocorreu porque mascarou muito devido a esse escândalo de arbitragem que teve na partida. Só que se a gente for fazer um balanço do trabalho do Zubeldia, eu não consigo dizer nada de positivo, porque o time não entrega em campo, o time não produz, o time não se mostra em campo, e para mim um dos piores pontos do trabalho do Zubeldia, ele não promove meninos da base para o time titular. Diversos jogos ele poderia ter utilizado o Rian Francisco. Diversos jogos ele poderia ter utilizado o Matheus Alves, por exemplo, que tá num imbróglio ali de renovação. A gente não sabe se o Matheus Alves vai renovar ou não. Tá nesse imbróglio porque ele quer mais tempo, ele quer jogar mais. Ele sabe que ele tem potencial, assim como o Rian Francisco. Rian Francisco também tá extremamente incomodado de não ser utilizado. E é uma joia que a gente tem no banco que o Zubeldia não gosta de usar. O Zubeldia prefere dar chances para jogadores mais veteranos. Então, realmente, isso para mim é escancarado. Ele tem, de fato, um problema em utilizar a base. E isso é muito nítido para mim, isso é muito claro. Que ele tem esse problema de utilizar a base. Diversos jogos ele poderia ter utilizado e não utilizou. E agora, no início dessas competições, eu acho muito difícil ele utilizar. E, gente, honestamente, a gente abriu mão do William Gomes, que tá lá comendo a bola no Porto, para deixar o Ferreirinha. Vocês conseguem enxergar alguma coisa de positiva no Ferreirinha? Eu não consigo. A gente deixou o William Gomes ir embora para dar chance pro Ferreirinha. A gente emprestou o Moreira pro Porto para isso. Então ele tem dificuldade. Eu acho que o maior problema, se a gente for olhar esse início de temporada, não tem nada de positivo para falar. Nada. Esquema tático é ruim. Quando ele colocou o 3-5-2 até funcionou, até o São Paulo fez alguns jogos legais no 3-5-2, como foi o caso do São Bernardo. Mas no mais, gente, não vi nada de positivo do São Paulo. Nada de você falar, pô, isso aqui é um tiro de positivo. O São Paulo viveu momentos nas competições de jogos bons de alguns jogadores, de talento individual, como o Oscar, o Lucas, até. O São Paulo viveu nesses lapsos. E aí, por exemplo, quando o Lucas não estava bem,
o restante do time também não tava. Quando o Oscar não tava bem, o restante do time também não tava. E aí, quando os dois não estavam, era pior ainda. Então ele não consegue, o Zubeldia, ele não consegue extrair mais nada desse elenco. Tá muito claro pra mim. Ele não consegue extrair absolutamente nada desse elenco. E eu não tenho, se a gente for fazer um balanço do início da temporada do São Paulo até agora, eu não tenho nada de positivo pra falar do trabalho do Zubeldia, por exemplo. Pra diretoria falar, nós estamos felizes, nós estamos contentes, e ele permanece. Não tem nada de positivo. Ele não promoveu a nossa maior joia, que é o Rian Francisco. No momento em que o Caleri não tá bem, ele poderia colocar o Rian Francisco, talvez até para jogar do lado do Caleri. Ou o André Silva e o Rian Francisco, ele poderia fazer isso. Mas não. Ele prefere continuar deixando o Rian Francisco no banco. E o Rian Francisco é a salvação da pátria? Não é, mas a gente precisa promover esse talento até para fluxo de caixa. O menino tá no auge. Ele foi o protagonista da Copa São Paulo. O protagonista. Só se falava de Rian Francisco, Rian Francisco. E quando ele entrou contra o Botafogo, ele fez um jogo bom. Contra a Portuguesa, ele nos deu a vitória, porque o São Paulo ia empatar com a Portuguesa. Ele nos deu a vitória. A gente ganhou da Portuguesa por causa de um golaço que ele fez. E mesmo assim, ele não é utilizado. É a mesma cartilha que seguiu o William Gomes. A mesma cartilha. O William Gomes entrou, fez golaço contra o Cruzeiro, fez um puta jogo. E aí depois foi utilizado na Libertadores, obviamente não jogou bem e aí foi escanteado. E aí a diretoria foi lá e vendeu a preço de nada para o Porto. Então eu não consigo enxergar absolutamente nada de positivo no trabalho do Zubeldia. Nada. Nada. E não acho que vai sair mais nada. Eu não acho que ele vai conseguir extrair mais nada. É tempo perdido. É um tempo dessa pausa de jogos que a gente vai ter. O São Paulo vai voltar a campo no dia 30 de março contra o Sport pela estreia do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter essa pausa mais longa de jogos e eu não tenho nada de positivo. E eu acho que é você adiar o inevitável. A diretoria do São Paulo está adiando uma demissão que vai acontecer. Porque o Zubeldia já vai para um ano no São Paulo. E o Carpini, por mais ruim que ele tenha sido na passagem dele pelo São Paulo, ele foi campeão da Supercopa, claro, com um time com esboço do Dorival, sim. Foi campeão da Supercopa e quebrou o tabu na Neoquímica. Até o Carpini tem mais coisas interessantes do que o Zubeldia. Se você for olhar, em quase um ano de trabalho do Zubeldia, o que a gente tira de positivo do trabalho dele? Nada. Só que ele é raçudo e que ele defende o São Paulo na beira do campo. Só que isso aí qualquer um que venha pode fazer. A gente precisa de um treinador que consiga extrair o melhor dos jogadores. E ele não consegue. Ele tá assim, perdido. Ele não consegue fazer nada. E aí a gente vai estrear contra o Sport. E aí se o São Paulo vencer, vai mascarar isso mais uma vez. E aí quando a gente pegar jogos grandes, não vai pra frente. Mas é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse início de temporada do São Paulo até agora, toda essa caminhada do São Paulo no Campeonato Paulista. Se vocês tiram alguma coisa de positivo do trabalho do Zubeldia e se vocês são a favor ou não da permanência do Zubeldia. Deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo alguns, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.